Olá pessoal, estou aqui para gravar mais um vídeo com vocês e hoje eu gostaria de estudar com vocês, falar a respeito um pouco sobre integridade cristã. O que é integridade? Honestidade? Talvez seja. E gostaria de abrir esse estudo de hoje com um versículo que eu acho um dos mais bonitos que tem na palavra de Deus, que está lá em Jó 1:1. Creio que todos conhecem, que fala o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Irmãos e amigos, Jó foi um exemplo do que é ser um verdadeiro cristão. Notem o que a palavra de Deus fala a respeito de Jó. Jó era um homem íntegro, reto, ou seja, para ser reto, você tem que ser íntegro. Integridade é tudo na vida de um cristão. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa meditação que fala um pouco a respeito de integridade. É uma meditação de Ellen White, Meditações Diárias, Jesus, meu modelo. E eu gosto muito dessa meditação, porque ela traz verdades que até então eu não compreendia ou não sabia. E gostaria de compartilhar com vocês algumas partes que falam sobre integridade. O que é integridade? É possível ser íntegro no mundo corrompido, cheio de pecado? Ou não? Será que Jesus nos deu esse poder? E para quem tem meditação, se quiser depois dar uma olhada, eu vou falar onde eu vou ler, eu vou falar a página e a data. Eu vou começar na página 160 dessa meditação, que está na data 2 de junho, no dia terça-feira. O verso bíblico está lá em Mateus 7,12, que fala o seguinte: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Tudo quanto que você quer que os homens façam para você, fazei também a eles. Assim fazeis vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas, ou seja, integridade nos negócios. Eu vou ler e explicar para os amigos e irmãos que assistem esse vídeo. Preste atenção, meus queridos. Aquele que sinceramente teme a Deus preferirá antes labutar dia e noite e comer o pão da pobreza, a condescender com a paixão do ganho que oprima a viúva e o órfão, ou prive o estrangeiro do seu direito. Oh, amados, aquele que sinceramente teme a Deus, tem uma diferença, sinceramente, aquele que sinceramente teme a Deus preferirá labutar dia e noite a comer o pão da pobreza do que defraudar alguém. Seja numa numa venda de um carro, de um imóvel, numa venda de comida, qualquer tipo de negócio.
essa pessoa, se ela temer a Deus sinceramente, ela preferirá labutar dia e noite, comer o pão da pobreza, do que defraudar, vender alguma coisa que está estragada e ela fazer vista grossa. Esses dias eu fui vender um carro e meu carro estava faltando muita coisa. E eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu falo tudo? Será que eu falo que a maçaneta precisa trocar, que tem um pedacinho debaixo do carro que está podre, que o motor está faltando isso, que o limpador não está funcionando, que o banco não está dobrando, que lá no fundo tem faltando parafuso? E às vezes, no mundo de hoje, se você for assim, você se torna esquisito. Em outras palavras, no popular, burro. As pessoas vão te chamar de tolo. Mas será ser assim mesmo? Porque aqui fala, eu repito de novo, aquele que sinceramente teme a Deus. Você teme a Deus sinceramente? Então você preferirá labutar o pão da pobreza do que condescender com a paixão do ganho que oprima o pobre e a viúva. Continuando. Nosso Salvador buscou gravar em seus ouvintes o fato de que a pessoa que ousasse defraudar o próximo no menor ponto enganaria se a oportunidade fosse favorável em questões maiores. Nas menores coisas. Às vezes mentimos com coisinhas e achamos que não tem nada a ver. Mas se aparecer uma oportunidade maior, aí está o perigo. O mais leve, preste atenção, o mais leve afastamento da retidão quebra as barreiras e prepara o coração para a injustiça maior. O mais leve afastamento da retidão. Jó era homem íntegro e reto. Por que ele era reto? Porque ele era íntegro. Exatamente na medida que o homem se beneficia à custa de seu semelhante, seu coração se tornará endurecido à influência do Espírito de Deus. O ganho assim obtido é uma perda terrível. É melhor padecer necessidade do que mentir. Ah, meus queridos, é melhor padecer necessidade do que mentir. Você teria de coragem de passar fome do que contar uma mentira? Mas eu creio que não está assim hoje em dia. E se a gente for falar isso, a gente é taxado até como radical. Melhor passar fome do que defraudar. Olha o conselho, meus irmãos. Melhor passar fome do que defraudar. Melhor morrer do que pecar. Meu Deus. Hoje em dia o pecado se tornou tão comum, tão corriqueiro em nossa vida, porque as pessoas não importam mais com o que é pecado. Ah, fazer isso é pecado, fazer aquilo é pecado. E daí? É pecado? Jesus está lá para me perdoar. Mas será ser assim mesmo, meus queridos? Aqui ela fala que é melhor morrer do que pecar. Os sinceros, os que temem a Deus sinceramente, vão dar ouvido a essas palavras. Extravagâncias, excessos e extorsões estão corrompendo a fé de muitos. Extravagâncias, excessos e extorsões, e destruindo sua espiritualidade. A igreja é em grande medida responsável pelos pecados dos membros.
Ela está falando aqui, meus irmãos e amigos, que a igreja, em grande medida, é responsável pelos pecados dos membros. Ela encoraja o mal, se deixa de levantar a voz contra isso. A igreja encoraja o mal, se deixa de levantar a voz contra isso. É por isso que eu bato nessa tecla. Certa vez ela falou que é trabalho perdido. Olha, irmãos, é trabalho perdido. Falar com as pessoas que Deus cura, que faz milagre, que é bom, a menos que seja ensinado para essas pessoas, para elas deixarem de fazer o mal e começar a fazer o bem. Integridade é tudo. A influência mais temida pela igreja não é a dos francos opositores, dos infiéis e blasfemos, mas as dos incoerentes professos seguidores de Cristo. Há aqueles que afastam de Israel as bênçãos de Deus. Em grande medida, meus queridos amados e amigos e irmãos, a igreja sofre por haver pessoas não sinceras, que professa crer, mas não é incoerentes. Vou repetir de novo, a influência mais temida pela igreja não é a dos francos opositores, do que se opõem, dos infiéis e blasfemos, mas dos incoerentes professos seguidores de Cristo. O mundo dos negócios não está fora dos seus limites do governo de Deus. O cristianismo não deve ser meramente mostrado no sábado e exibido no santuário. É para todos os dias da semana e todos os lugares. Às vezes somos só cristãos de roupa, traje bonito no sábado. Mas cristianismo, eu bato na tecla, é todos os dias, é no serviço, é na escola. Homens possuindo o genuíno artigo da verdadeira religião revelarão em todas as suas transações comerciais tão clara percepção do direito como quando ofereceram suas súplicas diante do trono da graça. Repito, homens possuindo o genuíno artigo da verdadeira religião revelarão em todas as suas transações comerciais. Todas as suas transações comerciais. E ela aqui na página 161 fala honestidade em tudo. Em tudo devemos ser honestos. Será que isso é ser radical, ser honesto em tudo? Conheço pessoas que é honesto em tudo, que não tem nada a ver com religião. Creio que também você conhece. Mas para nós que tem o poder do Espírito Santo de Deus, que foi fornecido, às vezes falamos que não é possível. É melhor tratar honestamente com os seus semelhantes e com Deus. Vocês são dependentes de Cristo em cada favor que desfrutam. São dependentes dele quanto ao futuro, à vida imortal, e não podem permitir se faltar com respeito a ter a atribuição do prêmio. Os que reconhecem que dependem de Deus sentirão que devem ser honestos para com os seus semelhantes e, sobretudo, para com Deus, de quem todas as bênçãos da vida advêm. Nenhum homem desonesto para com Deus ou seus semelhantes pode realmente prosperar, no sentido espiritualmente falando. Mais à frente, na página 164, nos diz o seguinte: vi que é pela providência de Deus que viúvas e órfãos, cegos e surdos, coxos e pessoas atribuladas por diversos modos foram postos em íntima relação cristã com sua igreja.
é para provar seu povo a desenvolver seu verdadeiro caráter. Se possuímos a verdadeira religião da Bíblia, perceberemos que temos para com Cristo um débito de amor, bondade e interesse em favor dos seus filhos. Teve uma vez que eu fiz uma pergunta na igreja: quem teria coragem de vender um bem material de valor para, se fosse um caso de doença de um irmão? Talvez na teoria alguns falam que sim, mas e na prática? Às vezes apegamos tanto com coisas materiais, com carro velho. Será que eu teria coragem de vender alguma coisa para cuidar da saúde de um irmão de igreja? Ou que não seja irmão de igreja? Na página 167 fala: vocês estão em perigo de cometer graves erros em suas transações comerciais. Deus os adverte a estarem alerta para não sobrecarregarem uns aos outros. Sejam cuidadosos para não cultivarem a habilidade do trapaceiro, pois isso não suportará o teste do dia de Deus. Trapacear. Às vezes trapaceamos e achamos, queremos fazer uma troca e sempre ganhar em cima dessa troca. Queremos vender algo que não seja aquele valor. Na página 169 ela fala: homens honestos, homem honesto, a maneira de Cristo julgar é o que manifesta a inflexível integridade. Pesos enganosos e balanças falsas, com os quais muitos buscam aumentar seus ganhos no mundo, são abominação à vista de Deus. Não obstante, muitos dos que professam guardar os mandamentos de Deus, muitos, notem, muitos, fazem uso de balanças e pesos falsos. Quando um homem se acha realmente ligado a Deus e observando sua lei em verdade, sua vida revelará esse fato, pois todas as suas transações e ações se encontrarão em harmonia com o ensino de Cristo. Todas as suas transações e ações dos homens verdadeiros, inteiramente ligados a Deus, se encontrarão em harmonia com os ensinos de Cristo. Em Provérbios 11:13, eu termino com esse versículo: a integridade dos retos os guia, mas aos perfidos a sua mesma falsidade os destrói. Que Deus nos abençoe e nos ajude a ser íntegro, reto e temente a Deus.